Hoje vou fazer um react, o mais difícil que fiz até agora. Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Já tem um tempinho que não posto vídeos aqui, até no Instagram dei uma paradinha lá, que eu precisava de um descanso, né? Mas estou aqui de volta, né? Peguei alguns dias de férias que eu precisava, né? Eu não tinha tirado no final do ano, mas graças a Deus estou de volta aqui. E vou tentar aí manter semanalmente um vídeo aí no YouTube e as nossas postagens lá no Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, no @Cecilio7, você já está cometendo um grande pecado. Segue a gente lá no @Cecilio7, tá bom? E no nosso canal aqui, se inscreva, compartilhe. E no link da descrição, nós temos o grupo do Telegram, que eu prometo para vocês que vou estar mais presente lá, né? Apesar que já tem vários materiais e com o passar do tempo a gente vai alimentando ali o nosso grupo do Telegram, ok? Vamos falar então sobre este vídeo. Esse vídeo. Eu recebi um vídeo já há um tempo atrás, né? Não faz muito tempo, né? Mas é de vários amigos, várias pessoas que me seguem lá no Instagram, né? Fala, pastor, responde isso, responde isso, responde isso. E eu entendo essa ansiedade para as pessoas, para que o vídeo seja respondido, né? Aqui não é uma treta, né? E não é minha intenção, né? O vídeo que eu vou reagir aqui é do pastor Carlos Vailate, do qual eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas por amigos meus, eles dizem que é uma boa pessoa e o conteúdo dele é muito bom. Então assim, eu não quero rasgar muita seda aqui, mas ele merece, é um cara gente boa, é um cristão. E ele entende diferente da minha pessoa, né? Ele entende, ele tem uma visão diferente sobre a guarda do sábado. Então eu vou tentar aqui respeitosamente, né, responder as razões pelo qual ele não guarda, a maioria dos cristãos não guarda o sábado, né? Vou tentar aqui ser polido, vou tentar não ofender a pessoa dele, nem é o meu objetivo, pelo amor de Deus, né? Mas é dar uma resposta, porque existem muitos irmãos, seguidores do meu canal, que querem essa resposta, querem entender, né? Não conseguem ver ou ter uma base para poder responder as razões pelo qual a maioria dos cristãos não guardam o sábado. Tá certo? Então aqui eu vou me atentar, né, me ater aos argumentos e não à pessoa do pastor Carlos Vailate, que espero encontrar na eternidade lá junto comigo, com os adventistas, com os irmãos dele e assim por diante, né? Bora lá, deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver. Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Deixa eu colocar aqui. Vou tentar, não tem como fazer muita edição no vídeo, tá? Por questão de tempo. Então, se você quiser acelerar, aí você coloca. Deixa eu ver onde eu coloquei, onde aperta aqui. Que lembrei aqui. Aperto aqui, tá na tela. Bora lá. Vamos lá, vamos escutar aqui o pastor. Por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado? Bem, existem muitas razões pelas quais a maioria dos cristãos não guarda o sábado. Mas de forma resumida, eu gostaria de apresentar 10 razões pelas quais grande parte dos cristãos não faz isso. Primeira razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não entende que Deus instituiu o sábado no 7º dia da criação, como pensam alguns. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 2, versículos 2 a 3. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. 4 observações devem ser feitas aqui. Primeira, o texto bíblico diz apenas que Deus abençoou e santificou o 7º dia da criação, e não que ele abençoou e santificou todos os 7º dias depois desse dia. Bom, pastor, a sua observação não faz sentido, né? Então quer dizer que ele tem que ficar reafirmando as guardas do sábado ou continuar descansando, né? Pastor, entenda que o sábado foi feito para o homem, não para Deus, né?
O sábado é um deleite para o homem. Jesus disse que trabalhava, né, que Deus trabalha, ele também trabalha até hoje, né? O sábado foi feito para o homem. Então, usar essa razão de que Deus não disse que continuou descansando em todos os sábados, isso não faz parte do mandamento, né? Então, eu acredito que não é uma boa justificativa. Vamos lá. Segunda, o texto bíblico apenas descreve o que Deus fez com relação ao sétimo dia. Em momento algum, o texto prescreve a observância do sábado ou institui o sábado como um dia a ser guardado. Terceiro. Então vamos lá. Então o senhor está querendo dizer que tem que ser prescritivo, não descritivo. Então, pastor, me mostra onde está prescrevendo, né, que morte ou assassinato é pecado. Porque a gente não tem. Eu vou dar essa risadinha, gente, porque é a minha maneira de, quem sabe, fugir um pouco do nervosismo ou de lidar com a situação, tá? Então não é risadinha de deboche, tá? É que eu dou essa risada aqui para poder me controlar. Porque veja, Caim, quando matou Abel, não havia nenhuma prescrição. Não pode matar o seu irmão. E Deus condenou. Então, dizer que o sábado precisa de uma prescrição no texto de Gênesis, para então a gente guardar, não faz sentido. Se eu usar esse mesmo argumento do Senhor para outros mandamentos, então teremos um problema seríssimo. Vamos para a terceira terceira observação dentro da primeira razão. Nós não vemos nenhum personagem bíblico genesiano, por exemplo, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó ou José descansando no sétimo dia. E quarta, o substantivo. Então, peraí. Então, por que não temos ninguém, né, dizendo que está guardando o sábado durante o livro do Gênesis? Então, isso é uma observação ou uma razão, faz parte da razão do porquê nós não guardamos, né, a maioria não guarda o sábado. Pastor, isso é um problema sério, né? Se a Bíblia for depender de mostrar fidelidade de todos os seus personagens ou de todos os mandamentos que foram prescritos, né? Então nós temos um problema sério, né? Porque você não vai encontrar em José todos os mandamentos, ele fazendo todos os mandamentos. Pastor, você não vai encontrar em Abraão ele vivendo todos os mandamentos. A gente não tem isso. Então é jogar sobre o mandamento, sobre o sábado, algo que até o próprio escritor não pretendia, né? Então acredito muito forçado isso aí. Bora para a quarta, né? Agora é sobre substantivo, né? A quarta é o substantivo sábado. Sábado não aparece nenhuma vez em todo o livro de Gênesis. Não precisa aparecer o sábado, né? Mas o sétimo dia aparece. Então, assim, porque não aparece a palavrinha sábado como substantivo, é uma razão pelo qual a maioria não guarda o sábado. Não ficou legal. Não, acho que é muito simples, muito rasa essa observação, né? Enfim, filosofando aí em cima do mandamento. Vamos para a segunda razão. Quem sabe agora ele me convence. Vamos lá. Segunda razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque a guarda do sábado é um sinal da aliança estabelecida entre Deus e Israel e não entre Deus e os gentios. Essa verdade pode ser comprovada por meio de duas fontes. Primeiro, fontes bíblicas. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 17 e Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 3, entre tantos e tantos outros. É claro, pastor, que Deus estabelece uma aliança com o seu povo, né? Agora, quem quiser fazer parte desta aliança, interessante, né, pastor? Vamos lá. Deixa eu pegar um texto bíblico, talvez faltou aí na observação do Senhor, né? Isaías 56 diz o seguinte, olha só: bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal, né? Então, texto para você ver. O estrangeiro, olha lá, o estrangeiro que tiver unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. O eunuco, né? O eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca, né? Porque assim diz o Senhor:
aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei o meu templo dentro das minhas muralhas um memorial, e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Agora olha só, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo deles, sim, todos os que guardam o sábado. Então, pastor, deixa eu tirar aqui na tela, dizer que só fez essa aliança, o sábado é só aliança com o povo de Israel, não é toda a verdade, né? É claro que ele tinha que escolher um povo para proclamar as suas verdades, né? Escolheu Israel, né? E Israel deveria, então, anunciar a todas as outras pessoas, e o sábado era uma forma de mostrar que a pessoa abraçou a aliança, né? Continuando. E segundo, fontes judaicas extra-bíblicas. O Talmud babilônico, por exemplo, no tratado Sanhedrin 58b, diz que um gentil que observou o sábado está sujeito a receber a pena de morte. Portanto, essas duas fontes deixam claro que a observância do sábado não se destina aos gentios. Vocês viram aí no texto bíblico. Eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Se o Talmud e tantos outros comentaristas falarem, é a opinião deles, né? Mas a Bíblia diz que não, né? Aqueles que querem abraçar a aliança de Deus são chamados e convocados, né, ordenados a guardar o sábado, né? Então, duas razões aí que não dá certo, pastor. Bora lá. Terceira razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é um dos 613 mandamentos da Torá, conforme o judaísmo. Portanto, quem observa o sábado também deve observar os outros 612 mandamentos ou mitzvot. Este argumento sempre vem, né? Então, quer dizer o seguinte, então quem guarda o sábado tem que guardar os outros 612 mandamentos, né? Então vamos lá, pastorzão. Os outros 612 mandamentos existem vários aspectos funcionais da lei de Deus, né? Quando a gente fala de lei, a gente está falando de lei de Deus é o todo, né? Porém, as leis, elas têm aspectos, né? Aspectos de... elas apontam para algo, né? Que nós chamamos de... Agora fugiu o nome, né? Elas têm uma função profética, né? Elas são uma sombra, né? Que aponta para uma realidade, né? Existem leis de festividades, leis de saúde, né? São aspectos do todo da lei de Deus, né? Então dizer que quem guarda o sábado tem que guardar os outros 612 mandamentos, pastor, é de uma irresponsabilidade dizer isso, né? Porque hoje em Israel, vamos pegar os judeus de Israel, né? Ou um judeu que não está em Israel, está em outros lugares, né? Dentro das 612 leis, né, 613 com o sábado, existem várias leis civis que esse judeu ele deveria obedecer quando estivesse dentro da nação de Israel servindo o seu rei, né? Agora, se ele está em Roma, está em outro país, que é um presidente, é um rei, enfim, são leis que não cabem para o local onde ele está, né? E são leis temporais, são leis que tinham sua função. Agora, colocar o decálogo, os 10 mandamentos, se a pessoa obedece essa, tem que obedecer todas as outras leis civis e tal, não faz sentido nenhum, pastor, né? Você está jogando sobre o povo, sobre os irmãos, sobre a congregação, algo que Deus não pediu, né? Então nós estamos falando sobre o sábado, que está nos 10 mandamentos. A questão é guardar ou não. Então se você guarda o sábado, então, se eu guardo o sábado, eu tenho então fazer a lei 609 que pede para isso. Não faz sentido nenhum, né? Então assim... eu queria ser mais específico aqui para poder ser mais claro, né? Que são tantas leis, nossa, 613. Ele está misturando tudo dentro de um pacote e achando que tudo é a mesma coisa, né? Por isso que nós vemos nas leis, lembrei agora, muito bem. Vamos supor então que a mulher foi pega em adultério. Então, dentro das 613 leis, pastor, nós temos que matar a mulher apedrejada. Então, e aí, como faz?
Então, não, mas a gente não pode fazer isso, porque hoje nós estamos sobre a lei de um país em que não é assim, não é lei capital, né? Não é pena de morte para quem faz isso, né? Então veja o absurdo, né? Por isso que os 10 mandamentos, ele é universal. Os 10 mandamentos são universal. As outras 602 leis, elas são temporais e elas apontam para muitas delas apontam para o ministério de Jesus, né? Então, muito forçado esse tipo de coisa. Bora lá. Observância da lei, Paulo, em Gálatas 2,16, diz o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Muito bem. Então, olha só, isso é uma falácia, né? Dizer que os que guardam o sábado estão guardando para ser santificados, ou guardam o sábado para serem salvos. Então, quem guarda a lei do adultério, né, para não adulterar, o que guarda o mandamento para honrar pai e mãe, eles estão também guardando para serem salvos, ou estão guardando porque já são salvos em Cristo Jesus e entenderam que a lei não salva ninguém, mas a lei, ela revela o pecado. A lei tem o seu objetivo. O fato de ser salvo pela graça não me exime ou me tira o direito ou o dever, tira o dever de ser fiel à lei de Deus. Então, é sempre isso, né? Se você quer guardar o sábado, olha, você não é salvo pela lei. É Jesus que te salva. É verdade, eu concordo com isso, né? Então é um espantalho, isso é uma falácia, é um espantalho, né? Dizer que quem guarda o sábado para ser salvo. Tá, e quem não adora imagens esculturas, está guardando para ser salvo ou para poder demonstrar a sua salvação? Quem guarda o sábado está demonstrando a sua salvação. Ok? Bora lá, quarta razão. Quarta razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é considerado uma lei ritual e não moral pelo próprio judaísmo. Segundo o rabino Aryeh Kaplan, o sábado é o único ritual mencionado nos 10 mandamentos. E, de acordo com a Jewish Virtual Library, ou seja, a Biblioteca Virtual Judaica, o Shabat é a única observância ritual instituída nos 10 mandamentos. Por isso, nós gentios não precisamos observar essa lei ritual judaica. Então, peraí, então quer dizer que se o sábado ele tem algo cerimonial ou algo ritualista, então é por isso você não deve guardar o sábado, né? Então, peraí, quando eu não adultero, existe algo de ritual nisso, né? Honrar pai e mãe, existe uma ritualidade, né? Agora dizer assim, não, o sábado ele não é moral. O sábado não é moral. E é perigoso dizer isso, né? Porque o sábado é uma questão moral, sim. Vamos ver o próprio Deus falando sobre isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Estou em Isaías 56. Olha aqui, 57... 50, vamos para Isaías 58. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó, Isaías 58, Deus falando sobre guarda do sábado, né? Guarda do sábado. E olha que ele fala aqui, ó. Olha, presta atenção. Se vigiarem os pés, vou colocar mais para cima aqui. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, olha, está falando de profanação, né? Então, profanar algo pressupõe moralidade ou imoralidade. Mas vamos lá. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, olha, digno de honra, e guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, agora é interessante, não falando palavras vãs, né? Então, aqui tem um cunho de moralidade e imoralidade. O próprio Deus, né? O próprio Deus está falando isso, né? Não é um rabi, não é um grande mestre, um comentarista bíblico, né? Ele diz assim, ó, então terão no Senhor a sua fonte de alegria. Olha, fonte de alegria, né? E eu vos farei cavalgar sobre os altos da terra e o sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Porque a boca do Senhor disse.
Né? Então dizer que o sábado não é moral, é apenas ritualista, e porque é ritualista a gente não guarda, pastor, não é um bom argumento para o senhor usar aí, né? Podia usar outros argumentos aí. Mas vamos lá. Quem sabe agora dá certo. Continuando. Quinta razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado, porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que não foi repetido no Novo Testamento. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que todos os princípios morais dos 10 mandamentos foram reiterados em suas páginas, exceto o sábado. E por que isso acontece? Porque o sábado, como vimos na razão anterior, segundo o judaísmo, é um princípio ritual e não um princípio moral. Sexta razão. Não, vamos lá. Então, peraí. O sábado não aparece, né? Eu poderia dar uma lista de vários momentos em que o sábado aparece. Aliás, pastor, e você que está me assistindo aí, se você lê o Novo Testamento, você vai ver uma briga imensa, né? Principalmente os evangelhos, né? Com problema com o sábado. Escuta isso que eu vou dizer para você que está me assistindo. Em nenhum momento Jesus diz para não guardar o sábado. Ele nunca foi contra guardar o sábado. Agora presta atenção. Ele foi contra como guardar o sábado. Eu acredito que dos mandamentos é o mandamento que ele mais ensina como fazer. Jesus era contra a tradição dos judeus do como guardar o sábado, não sobre guardar o sábado. Aliás, em Mateus capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que o sábado é feito para o homem, isso é em Marcos, né? Mas Mateus 12, ele vai dizer o seguinte, que é lícito no sábado fazer o bem. Ora, se Jesus está afirmando que é lícito fazer o bem no sábado, logo ele está concordando com a guarda do sábado, que a maneira correta de guardar o sábado é fazer o bem no sábado. Então, pastor, dizer que o sábado ele não é repetido e porque ele não é repetido a gente não guarda, nós temos um problema sério, né? Por exemplo, tem um mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Me mostra no Novo Testamento esse mandamento sendo repetido. Então, é problema esse argumento aí, pastor. Então não faz sentido nenhum essa razão. Hein? Vamos para a sexta. Quem sabe agora a sexta dá certo. Não. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o próprio Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, Jesus. Quando lemos os evangelhos e nos deparamos com a maneira com que Jesus costumava lidar com o sábado, nós podemos chegar a uma de duas conclusões possíveis. Ou Jesus transgrediu a lei moral do sábado e, portanto, pecou, o que seria uma conclusão inadmissível, ou então Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, Jesus. Essa última perspectiva nos ajuda a entender porque em Mateus 12:8, por exemplo, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pastor, o fato de Jesus dizer que é o Senhor do sábado, ele está se referindo ao seguinte, que ele é o Criador do sábado e que o sábado foi feito para o homem, né? O sábado não foi feito para Deus. Então veja, olha só a conclusão, né? O fato de Jesus dizer, eu sou o Senhor do sábado, então não precisem guardar o sábado. Olha como é incoerente. Jesus cria uma lei, ele dá uma lei, ele institui uma lei, ele escreve com o próprio dedo na tábua, aí ele chega no Novo Testamento, agora encarnado, ele diz, agora gente, não precisa, viu? Deixa esse negócio de sábado, eu errei, isso já passou, caducou, agora não precisa mais, né? Aliás, outros vão usar, eu sou o descanso, vem a mim que eu sou o descanso, né? Interessante, os 9 mandamentos são literais, todos são literais, só o sábado que não pode ser literal. O sábado é algo filosófico, é algo assim que você tem uma experiência com Deus e eu posso escolher qualquer dia, né? Não tem isso na Bíblia, né? De você ter que escolher um dia. Não, o sábado você pode escolher qualquer dia. O seu sábado você escolhe, pode ser na terça, pode ser na sexta, né? Não, porque a igreja agora passou para o domingo. Gente, biblicamente, da boca de Jesus, da boca dos discípulos, não há transferência do dia de guarda. E não existe dizer que o sábado caducou. Né? Então, perceba, para mim isso aí
Rapaz, eu não sei que viagem esse povo tem, né? Dizer que caducou, né? O sábado caducou, né? Interessante, o sábado eu fico doido, porque é o que mais se fala no Novo Testamento. Jesus é o que mais ensinou sobre como guardar esse dia, que é um dia da família, um dia do amor, um dia da bênção, um dia da cura. Né? É o dia. Jesus era contra as tradições dos fariseus. Coloca isso na cabeça, meu Deus. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que o sábado é apenas uma sombra que aponta para uma realidade superior, isto é, Cristo. Em consonância com a razão anterior, Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17, deixa isso bem claro quando diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Oitava razão. Então vamos lá, vamos levar ao pé da letra que Paulo está dizendo aqui. Então ninguém vos julgue por comida e bebida. Então tá bom, então vamos beber cachaça, vamos comer tudo que é porcaria, né? E comer, se diz tudo, né? Ingerir. Então vamos usar drogas, vamos comer alucinógenos, Então ninguém pode julgar. Agora, se você entende que Paulo está falando de festividades e ali você vê, né, são as festividades, está falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, né? Bebidas também. Não, é interessante, né? Porque aparece a palavrinha sábado ali, então ele já pega, não é o sábado, então é o sábado semanal dos 10 mandamentos que Paulo está falando que você não precisa guardar, não, ninguém pode julgar você. Então, Paulo, por que você julga as pessoas que estão tomando vinho demais na ceia? Então, Paulo, por que você julga as pessoas até você, irmão, que está assistindo aqui, né? Então, por que você julga as pessoas pelo que eles comem com bebem? Que Paulo está falando, não é para julgar. Então, pode comer à vontade, pode beber à vontade. Agora, seria mais prudente e mais prudente e coerente, né? Entender que aqueles sábados que aparece ali está falando das festividades, os feriados. E também seria mais coerente dizer que Paulo está falando assim para que as pessoas não se apegassem às maneiras como essas festividades eram guardadas, né? Tinha judeus que era convertido ao cristianismo que queria festejar. E deixa o irmão festejar a festa lá que nós entendemos que já cumpriu em Cristo, né? Então, usar esse texto para dizer que não precisa guardar o sábado, então, vamos ser sinceros, também não julgue as pessoas que bebem álcool, que comem porcariada, porque Paulo está dizendo para não julgar. Então, seria mais coerente entender que ele está falando de festividades ou das maneiras como as pessoas estão guardando, né? Como coisas que eram realmente sombras, por exemplo. As festividades eram sombras do corpo de Cristo, do ministério de Cristo. Mas em nenhum lugar na Bíblia diz que o sábado semanal, o quarto mandamento, o sétimo dia, é uma sombra. Ele é uma sombra que aponta para alguma coisa. Se você encontrar isso, olha, você pode mandar, então, escreve o texto bíblico aqui, ó, que o sábado semanal tinha um propósito profético no ministério de Jesus. Diferente das festas. As festas tinham, as cerimônias tinham, né? Tudo aquilo apontava para o ministério de Jesus, que nós entendemos que quando Cristo cumpre, não tem por que mais fazer, né? Agora, o quarto mandamento, o sétimo dia, com uma figura, uma sombra que aponta para uma realidade que se cumpriu em Cristo, aonde nós temos isso no texto sagrado? Não temos. Isso é invenção da cabeça de vocês. É olhar para o texto e julgar o que vocês querem. Tá? Se você for coerente com o texto, você vai ver que não está falando de quarto mandamento do sétimo dia ali. Está falando de festividade e as maneiras como eles guardavam e queriam guardar as festas. Tá bom? Vamos lá. Quem sabe agora a oitava razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o Concílio de Jerusalém, mencionado em Atos 15, cita apenas 4 exigências da antiga aliança que deveriam ser observadas pelos gentios.
E entre elas, nós não encontramos a guarda do sábado. Veja só as exigências que Atos 15, versículos 28 a 29, prescreve para os gentios. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Primeira, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Segunda, que se abstenham do sangue. Terceira, que se abstenham da carne de animais estrangulados. E quarta, que se abstenham da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. Então vamos lá, pastor. Olha só, né? Temos que entender por que teve esse concílio. Esse concílio porque as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, né? Deixando o judaísmo. E agora estavam perguntando, né? Os gentios, né? Na verdade, os gentios estavam se convertendo. Os gentios deveriam passar pela circuncisão? Eles deveriam ser circuncidados, né? Deveriam ou não? Então houve essa conversa. E dentro da conversa diz, gente, não vamos exigir isso deles, mas vamos pedir isso deles. Agora não apareceu o sábado. Então tá vendo? Os gentios não precisam guardar o sábado porque no concílio de Jerusalém não estava a obrigação do sábado. Então tá bom. Então não precisa honrar pai e mãe porque no concílio de Jerusalém não estava a exigência. Você gentio que está me assistindo, né? Que com certeza é a maioria que está me assistindo, não precisa honrar pai e mãe, né? Ok, não precisa cobiçar também. Quer dizer, pode cobiçar, pode mentir, pode matar. Vocês estão liberados para matar as pessoas, né? Porque no concílio de Jerusalém não estava essa observação. Então, assim, veja, é um argumento muito frágil, né? Colocar o que não estava se discutindo ali. A discussão, pastor, era sobre circuncisão. O senhor sabe disso. Ali ninguém estava discutindo sobre guardar sábado ou não. Por isso que o sábado não foi colocado. Por isso que os outros mandamentos não foram colocados. A questão é, vamos circuncidar os gentios ou não? Não. Então, em vez de fazer isso, que eles aceitem isso. Mas o assunto, a bolha é a circuncisão. Né? Não está falando de outras coisas. Então, colocar isso é forçar demais a barra. Vamos lá. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que não está sob as leis da antiga aliança, mas sim sob a lei de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 21, explicita essa verdade ao declarar: para os judeus tornei-me judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Pastor, me admira o senhor usar esse argumento, né? Porque Paulo faz um trocadilho tremendo ali sobre lei. Ele está falando sobre judeus e gentios. Ele se fez como judeus para poder salvar os judeus. Ele ia nas sinagogas, ele era um judeu, né? Mas ele também fez com que os que não eram da lei, os gentios, que não tinham a lei, né? Então, assim, Paulo está fazendo um trocadilho, e aí ele fala assim, que ele está sobre a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é interessante, não é algo novo, né? É sobre amar a Deus, amar o próximo, né? Que Cristo tanto enfatizou aqui na terra, né? Agora dizer que a lei de Deus, aqui, a lei de Deus e a lei de Jesus estão em conflito, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não, eu não estou debaixo dessa lei, eu estou debaixo da lei de Cristo, que amar ao Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Interessante que essa lei já existe lá em Levítico, né? E amar a Deus corresponde aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. E amar ao próximo, né? Está sobre os 6 últimos mandamentos. E que quem entregou a lei, quem estava presente, né? A lei de quem? De Jesus. Então trazer esse conflito sobre lei de Jesus e lei de Deus, né? Veja, é não trazer o real sentido do texto. Paulo está fazendo um trocadilho, que ele evangelizou os judeus e evangelizou os gentios, porque ele, como ama todos, né, o reflexo da lei de Jesus, né, amar a todos, né, amar a Deus.
Isso fez com que ele estivesse sujeito. E quando ele fala assim, não estou debaixo da lei, é claro, estar debaixo da lei é querer ser salvo pela lei. E Paulo entendeu isso e pregou, né? Somos salvos pela graça de Cristo, o amor de Cristo, não a lei, os 10 mandamentos, né? Ai, meu Deus, como gostam de usar texto fora do contexto. Tem uma razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não vê nenhum cristão gentil guardando o sábado no Novo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, nós não vemos cristãos gentios guardando o sábado ou realizando cultos aos sábados. Muito pelo contrário, nós encontramos alguns textos bíblicos que mencionam a igreja primitiva reunida no primeiro dia da semana, como por exemplo, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, versículo 2. Enfim, eu particularmente não vejo nenhum problema em um cristão... Não, peraí, vamos responder essa daí, né? Então quer dizer que não tem gentil guardando o sábado. E porque não tem gentil guardando o sábado no Novo Testamento, não precisa guardar, né? Aí ele usou 2 textos, né, de Paulo no primeiro dia da semana, em uma reunião ali e tal. Então, só que interessante, eles escolhem os versos que eles querem, né? Deixa eu escolher um aqui também, então. Vamos lá. Olha só, então em Atos 16 diz o seguinte, ó. Eles estão lá, Paulo em Filipos, a conversão de Lídia, que é uma gentil, né? Uma gentil, né? Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade de Macedônia, primeiro do distrito da colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias lá, ok? No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Por que eles fizeram isso, né? Onde nos pareceu haver um lugar do que? Olha, um lugar do que, gente? Oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então, num dia de sábado, não havia sinagoga. O Paulo sai da cidade para um lugar de oração. Então, pastor, não usar esse texto para dizer que não temos gentios, né, e que guardavam o sábado, pelo contrário, a igreja se reunia no domingo. Não, a igreja se reunia, o próprio apóstolo Paulo se reunindo num sábado, num lugar de oração, para passar o dia ali. Ele acabou pregando o evangelho e a mulher veio a se converter, né? Então dizer que não guarda o sábado porque não tem gentil guardando o sábado no Testamento não faz sentido, né? Vamos para a conclusão dele. O sábado, desde que essa observância não seja vista, evidentemente, como algo necessário para a salvação. Agora, se essa observância do sábado for vista como possuidora de algum caráter salvífico, então tal observância deve ser rejeitada, visto que ela contraria frontalmente o ensino bíblico da salvação pela graça somente, através da fé somente. É isso. Que Deus te abençoe e até mais. Amém, pastor. Muito bem. Deixa eu voltar aqui a minha tela então aqui. Então, concordo com o senhor também, né? Nenhum mandamento deve ser guardado para ser salvo, né? Você não guarda os mandamentos para ser salvo, mas você guarda para demonstrar a sua salvação, né? Tiago fala sobre isso, né? Então, gente, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia e espero ter esclarecido, né? O vídeo já ficou longo, mas se você quiser assistir, né? Se você ficou até aqui, é porque você se interessou por esse assunto, né? Se tem mais alguma dúvida, não concorda, discorda, pode colocar aqui também. Deus abençoe você e te ajude a cada dia mais a chegar ao pleno conhecimento da verdade, como Paulo sempre disse nos seus livros, né? Deus abençoe, um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus abençoar, ok? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Deus abençoe!